Olá, meus amigos, tudo bem? Top de Gestão no ar. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, obrigado pela sua audiência. É o seguinte, a gente tem contado ao longo desse tempo do Top de Gestão histórias de todo tipo de empresas, mas a gente tem centrado um pouco mais aí nas chamadas startups, tá? Que são as empresas recentes, que são as empresas iniciantes e que são, como eu às vezes digo, muitas vezes as queridinhas, né, do Brasil. Mas antes das nossas queridinhas do Brasil, tem as empresas um pouquinho mais antigas, com mais experiência. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Elcio Sartor. Elcio, como vai você? Tudo bem? Olá, Nascimento. Muito bem, graças a Deus. E você, como é que vai? Olha, eu estou bem também, né, nesses novos tempos aí de distanciamento, mas não de impedimento, né? Eu falo que o home office trouxe para a gente alguns aprendizados. Eu digo que quando as pessoas perguntam seu endereço, eu digo Zoom. E hoje eu conheci mais uma, né? O chamado home office. Isso. É o que nós fazemos aqui desde fevereiro, né? Na minha casa aqui, todo mundo aprendeu a ser um pouco de chefe de cozinha. Então, ou na hora do almoço ou no jantar, sempre tem alguma coisa diferente. Que legal. Né? Elcio, olha, eu estava dizendo o seguinte aqui para o pessoal que nos acompanha, né? A gente tem o hábito de falar de empresas mais jovens, muitas vezes, se bem que trouxemos aqui também empresas e empreendedores com grande experiência, e hoje nós vamos falar da sua empresa. 31 anos no mercado, eu quero compartilhar com quem acompanha o Top de Gestão duas situações. Você tem uma empresa que é uma jovem empresa com 31 anos e tem uma startup. Vamos falar primeiro dessa jovem empresa? Vamos, da jovem empresa você deve se referir à GTI Digital. Não, eu falo da empresa de sistemas, que tem 31 anos. Ah, ok, excelente. Então, é jovem, né? 31 anos pode ser jovem, realmente. Exatamente. Nascimento, eu na realidade, em 89, quando eu montei a empresa, eu vinha de experiência na área de tecnologia, eu fui programador, desenvolvedor, analista de sistemas e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Quem é mais ou menos da minha época deve lembrar da Hermes Macedo, né? Por exemplo, eu aprendi muito na Hermes Macedo, né? Eu entrei como um office boy na Hermes Macedo quando eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro Né? da Hermes Macedo, meu primeiro terno como repórter comprei nas HMs. Então, em 1974 eu estava na Hermes Macedo, em 75 na Neve, eu era office boy, andava na rua, né, entre as Hermes Macedo, e também trabalhei no Grupo Gulim e no Grupo Trombini. São grandes empresas que tive um aprendizado muito grande nessas empresas. Mas eu acabei fazendo a Faculdade de Educação Física. Olha! Em 1981 eu estava na Federal, fazendo Educação Física, e eu passava sempre pela 15 e via um curso chamado DataMech, que tinha programação COBOL. E eu pensava na minha cabeça, tecnologia naquela época você não falava nem TI, inovação, você falava informática é a profissão do futuro. É verdade. Né? Em 1981, eu resolvi fazer um curso de COBOL. Né? Fui fazer um curso de COBOL e acabei fazendo 3 anos de Educação Física e larguei Educação Física, fui fazer Administração de Empresas e entrei no SERPRO para trabalhar com a parte de informática. Então, no SERPRO, só para quem não conhece também, né, a gente está falando algumas coisas do século passado, eu também fiz, não informática de programação, mas eu fiz lá o MS-DOS, né? Que o pessoal já não lembra mais o que é isso. O SERPRO é uma grande empresa de referência no Paraná no processamento de dados, né? Na realidade, é um serviço de processamento de dados federais, né? Todos os processamentos de dados federais eram até um tempo atrás executados somente pelo SERPRO, né? Hoje existem outros fornecedores de tecnologia para o governo federal, mas o SERPRO foi, há muitos anos, a única instituição que atuava nessa área de tecnologia
na área de informática do governo federal, né? E eu aprendi muito lá também, iniciei como digitador, passei pela fase de programador, eu vi aquele pessoal com seus carrões, eu falei, puxa, um dia eu quero ser analista de sistemas, né? Mas para isso ainda tinha que ser operador, depois do operador tinha que ser programador, e depois tinha que ser para ser analista de sistema. Era uma coisa muito doida, muito louca. Mas eu saí dali como analista de sistemas, e aí entrei no grupo Gulim, fui convidado para trabalhar no grupo Gulim, e do grupo Gulim eu fui para a Trombini. Em 1989 eu saí da Trombini e montei minha empresa, porque eu já estava com 30 e poucos anos, 31 anos, 32 anos. Eu, entre enviar currículo para algumas empresas, eu resolvi montar meu próprio negócio. Que bacana. Eu sempre digo que o top de gestão ele tem uma característica de ser provocador, de ser inspirador, né? E contador de histórias. Então, quando a gente traz histórias como a sua, quando a gente traz histórias do Mário Gazin, que recentemente falou conosco, né? O seu Mário contou para a gente o seguinte, que ele foi sapateiro e hoje é dono de uma empresa muito respeitada, 300 lojas em todo o Brasil. Sim. Isso tem um lado muito bacana, inspiracional, especialmente na inspiração para o empreendedorismo. E aí você fez uma transição de carreira de empregado a dono de empresa. A dono da empresa. E assim, os primeiros 6 meses eu tinha o meu salário de desemprego e eu tinha que definir o que eu faria. Na época, eu comprei lá um XT, né, um PC que você montava ele, padrão IBM, né, com os disquetão. E aí resolvi começar a desenvolver sisteminhas, que na época era um sistema de estoque, sistema de quantos a pagar e quantos a receber para farmácias, para lojas. E eu identifiquei um setor que hoje eu assim posso agradecer muito, né? Aquela história de você estar no lugar certo, na hora certa, quando eu identifiquei o segmento que nós trabalhamos hoje, que é o segmento de fomento mercantil, né? Então, as pessoas, talvez nem todas as pessoas conheçam, mas o fomento mercantil são empresas formadas por estruturas de factoring ou companhias securitizadoras, fundos de investimentos, né? São alguns investidores que atuam no mercado como fomentadores de pequenas e médias empresas, fomentadores de capital de giro e fomentadores de serviços a essas pequenas empresas, né? Usando a linguagem que a gente fala tanto, você observou, né, naquilo que se chama que foi sorte, uma necessidade, uma dor específica daquele mercado. Na realidade, não foi nem assim uma observação minha de mercado, né? Foi uma coincidência muito grande, porque nessa época o meu pai era motorista de ônibus, motorista de caminhão de ônibus, e ele estava se aposentando. E eu queria que ele não gostaria de parar, mas ele estava saindo da empresa de ônibus, né? E era uma aposentadoria e ele queria continuar trabalhando. Como estava se aposentando ao mesmo tempo um diretor do Banco Nacional, que estava abrindo a primeira factory em Curitiba, ele precisava de um motorista particular. Olha! E aí um primo meu que trabalhava no Banco Nacional indicou meu pai. Foi amor à primeira vista. O Glover Duarte que era o diretor do Banco Nacional, já tinha passado pelo Banco Central também. Uhum. Ele abriu a primeira factory de Curitiba, em 1988. Em 1988, a primeira factory de Curitiba. Em 1989, meu pai mostrava o cartãozinho assim, GD, que era Glover Duarte Factoring. Eu falava, factoring? O que é esse negócio de factoring? Para mim era alguma coisa de indústria, com factory, com Y, né? Mas na realidade era factoring. Ele falava, vai lá conhecer meu patrão e tal. E eu fui conhecer ele, né? E eu via que o homem fazia tudo com maquininha já financeira, mas eu não sabia nada de matemática financeira, né? Uhum. Mas ele fazia tudo, a secretária dele datilografava os contratos, fazia os cálculos na maquininha,
faziam os contratos e os termos de cessão das operações, todas na máquina de escrever. E eu propus para ele que nós automatizássemos aquele processo dele, né? E aí passei um... A gente está falando hoje em inovação, numa nova transformação digital. Lá no século passado, você olhou lá o chefe do seu pai e disse o seguinte, ó, tem uma oportunidade de deixar isso aqui mais rápido, mais ágil. Sim, sim. E ele me adotou, como ele adotou meu pai, ele adotou os seus colaboradores, todos, ele ajudava a todos. E esse eu considero o meu hard sense, né? Na realidade, aquela história do Lia Coca, do cavalo certo, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo, e eu montei naquele cavalo que me levou para esse caminho que eu estou hoje, porque eu era muito jovem, não tinha muita experiência, e esse hard sense me levou para esse caminho, né? Já é falecido, sou Glover Duarte, mas a minha vida mudou totalmente após eu ter conhecido. Bacana. E ele me ensinou matemática financeira, ele me ensinou todo o negócio, e hoje estamos há 31 anos, né, com uma empresa, a empresa chama EJS, porque na época eu falei, vou montar um negocinho rápido aqui, na junta comercial, e depois eu arranjo um nome fantasia, talvez solução informática, né? Exata, alguma coisa que se referenciasse à informática. Hoje a gente fala em tecnologia da informação, mas é uma coisa mais nova. Mas para mim, tudo aquilo era uma informática, né? Mas que legal. Deixa eu te falar, esse lado inspirador, né, da sua história e essa percepção de ter a oportunidade de contar com um mentor, né? A gente fala muito, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de talentos, de gente, né? É muito bom quando a gente vê líderes que acreditam em pessoas, que dão oportunidades, né? E pessoas que aproveitam essas oportunidades. Você aprendeu matemática financeira com ele, os desenhos. Conta para nós sobre como começou a EJS, o que é a EJS hoje. Show. Então, eu criei a EJS porque ele fazia questão de que as coisas fossem todas organizadas, me apresentou um contador que me ajudou a montar a empresa, por isso que eu deixei provisoriamente o EJS, que ele persiste até hoje, né? Bacana. Depois de 10 anos, quando a gente vai contar a história da Gestor, que é a nossa empresa efetivamente tecnologia, né? Que a JS ela iniciou-se para atender o seu Glover Duarte. Mas o seu Glover Duarte, para mim, ele era o meu cliente, meu único cliente. Fiquei 1 ano com ele. E naquela época a gente cobrava em dólar. Ele me pagava $100 por mês para eu prestar serviço para ele. Mas hoje, com o dólar em alta, você tem uma boa remuneração, relativamente, né? E o negócio do fomento mercantil é um negócio muito peculiar. Assim. São investidores que têm lá seu capital e, ao invés de eles estarem aí especulando na bolsa e em alguns outros ativos, eles realmente atuam como fomentadores. São pessoas realmente que têm uma função social muito grande, porque eles têm recursos líquidos, recursos financeiros disponíveis e compram papéis, diferentemente dos bancos, que fazem aqueles descontos de duplicata. Esses caras fomentadores, eles na realidade, eles compram esses títulos, eles assumem todo o risco. Então, pequenas e médias empresas hoje que estão desbancarizadas, elas continuam atuando. Naquela época, em 89, você via muito em falência concordata. Hoje, essas empresas se mantêm vivas com seu quadro de funcionários, ativas no mercado, em função desse capital de giro que são colocados nessas empresas, né? Então, esse é o nosso mercado, o mercado do fomento mercantil. A história se inicia, então, com o seu Glover Duarte, que me apresenta para a Associação Nacional das Empresas de Fomento Mercantil, em São Paulo. Tá, ficou sem som. Eu não estou te ouvindo. Perdão.
Provavelmente ele chegou lá e disse o seguinte: ó, achei um garoto, achei um piá lá, né? Porque o paranaense vai falar de piá, né? Uhum. Achei um piá lá no Paraná que resolveu todos os meus problemas. Uhum. E eu sempre falava, antes da gente ter esse trabalho com o José Manuel na nossa nova empresa, né, de 4 anos, que é a GTI, eu dizia assim, nós nunca tivemos um departamento comercial na nossa empresa. O seu Duarte me vendeu para um amigo, que era o presidente da associação, o outro amigo indicou, e eu nunca, até hoje, Nascimento, desenvolvi um setor comercial, a não ser com esse impacto que o Zé Manuel traz para dentro das empresas, que nós estamos tendo a experiência agora, do conhecimento do Zé Manuel. Um momento novo, né? Mas era um posicionamento de mercado muito forte dentro de uma perspectiva que durante muito tempo esteve presente no mercado, que é pilares de confiança, de respeitabilidade, de honestidade, né? De referência, né? Você ser referendado por algumas pessoas. Exatamente. Os empresários desse setor eram ex-diretores de bancos, né? Que vieram do Banco Central, daqueles PDVs que houveram na época do Banco na época do Banco Nacional, que o pessoal migrou para o Unibanco, depois do Banco do Brasil, o Bradesco, o HSBC, o Bamerinos, que veio o HSBC. Aqueles diretores daqueles bancos, eles tinham ali uma certa, por exigência da incorporadora daqueles bancos, eles faziam os seus PDVs e tinham recursos financeiros. Eles, para atuar, continuar atuando no mercado, eles começaram a atuar no mercado de fomento mercantil, né? O fomento mercantil, ele iniciou no Brasil em 1982, mas é um modelo de negócio que existe na Europa, nos Estados Unidos, já existe há muitos anos, tá? Agora, eu quero que você conte para nós sobre efetivamente a empresa, como ela nasceu, como que você formou e como ela está hoje, né? Porque são 2 ramos diferentes, para depois a gente ir para a GTI. Exatamente. Tem uma estabilidadezinha, está aí. Talvez o nosso sinal dê uma estabilidade. Aqui para mim está bom. Aqui. Como está aí para você? Legal. Talvez tenha caído um pouquinho a internet. Mas é assim, então. Aí já... Faz parte, né? Como normal. A EJS, então, eu fiquei aí 1 ano e pouco sozinho, né? Com aquele cuidado, então, de atender. Então, eu sou o CPD do seu Glover Duarte. Como eu trabalhava em CPDs, né, Centro de Processamento de Dados da Hernio Macedo, da Trombini, do Grupo Gulim, eu era o CPD do seu Glover Duarte. Então, ele tinha lá uma secretária, tinha o contador, tinha as suas operações e eu me olhava como o CPD da empresa dele, né? Então, aquele cuidado. Então, eu precisava instalar um computador, eu instalava, precisava usar um modem para você se conectar, por exemplo, no Serasa, naquela época, no grande Serasa, de você extrapiar modems para fazer uma comunicação 1200 pps, assíncrona, aquelas coisas todas. Eu fazia tudo isso e dava manutenção, eu desenvolvia novos módulos para ele e tal. Então, a EJS começou assim, e aí eu trouxe um rapaz que está comigo até hoje, já praticamente 29 anos, Olha, um dos nossos diretores e executivos e que é conselheiro do grupo também, começou comigo naquela época, está até hoje aí conosco, o Claudio Mar, que é um dos caras que somos o que somos, porque também ele colocou muito suor nesse negócio, né? E aí nós fomos atendendo novos clientes que eram indicados pela própria Associação Nacional e pelo SINFAC. Existia na época existe até hoje o SINFAC, que é o Sindicato das Empresas de Fomento Mercantil do Paraná, né? Então, nós, em parceria com o SINFAC e com a ANFAC, nós fomos atuando no Brasil todo, né? E hoje a gente tem uma gama de clientes em todo o Brasil, com
com o nosso sistema de gestão. É um sistema... Isso que eu ia te perguntar, né? Qual é o serviço que vocês entregam hoje, né? Se lá atrás você era o CPD do empreendedor, hoje qual é o serviço que vocês entregam para esse segmento? Show. Então, na época, a evolução tecnológica, a inovação, ela não era tão rápida como é hoje, né? Então, nós viemos criando versões e versões de tempos e tempos, né? Era um pouco mais cômodo. Então, eu podia atender os clientes de uma maneira mais personalizada, né? Mas o fato é que nós criamos um sistema como se fosse um RP, um grande ERP do segmento de fomento mercantil, né? Então, uma empresa de fomento mercantil, que ela pode ser hoje ou uma factoring, ou uma companhia securitizadora, ou um fundo de investimento, ou uma ESC, que é uma empresa simples de crédito. Todas essas, nenhuma é financeira, elas são essencialmente mercantis. Esses empresários, eles compram ativos. Antigamente, se começou lá no cheque pré-datado, né? Depois, com o advento do arranjo de pagamentos e dos cartões de crédito, esses empresários, eles mudaram o foco para a indústria. Então, eles adquirem muitas duplicatas hoje. 90% das operações desse mercado são nas duplicatas, né? Então, nós temos hoje um grupo de 35 pessoas. Há 15 anos atrás, como a EJS também, ela fazia eventos, cursos e tal, nós deixamos ela como uma empresa de consultoria, né? E criamos a Gestor Tecnologia. Por isso que nós chamamos de Grupo EJS Gestor, porque eu tenho a gestora, onde agrega todos os colaboradores de tecnologia, e na EJS todo o time de consultoria, tanto na área jurídica, na área contábil, na área de assessoria financeira, né? Então, hoje nós estruturamos empresas e colocamos a nossa tecnologia para rodar essas empresas. Agora, vindo para a modernidade, né? Você falou lá que era o CPD e hoje você vende o ERP. Exato, exatamente. Aonde que vocês se especializaram e qual é a entrega do ERP de vocês especificamente, né? Você criou um foco, um nicho de negócios, que é esse setor aí de securitização, de recursos e tal. O que ele faz, o que ele facilita dentro das empresas? Na realidade é assim, hoje aquele pequeno empreendedor, uma indústria, um varejista que precisa de capital de giro, ele vai ao mercado e procura esses parceiros. Até porque essa pequena indústria ele tem lá uma boa qualidade de negócios, ela tem uma expertise própria, mas ela está desbancarizada. Vamos dizer assim, esses investidores do fomento comercial, a gente coloca o fomento comercial como realmente o setor que atua fomentando pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. Mas você tem diversas estruturas de capital. Você pode ser capital próprio, que são as factories, ou os fundos de investimentos, que é vamos dizer assim, um condomínio de investidores, né? As companhias securitizadoras e as empresas simples de crédito. Todas elas têm essa função de atender esse mercado com capital de giro e fazendo antecipação de recebíveis dessas empresas. Então, um ativo que está lá dentro da indústria, uma certa duplicata, esse ativo vem para dentro da factoring e a factoring paga à vista por aquele ativo. Ou seja, traduzindo, né, para quem está nos acompanhando, é aquele potencial, aquela possibilidade de recebíveis que você tem na linha do tempo, né, que você consegue antecipar para fazer frente aí a uma despesa momentânea e que você vai antecipar isso, né, dar aquele recurso como garantia. Sim, é isso. Um grande exemplo são essas crises todas que aconteceram desde 89 até agora. Eu lembro que nós passamos aí por diversas crises. Nós, quando começamos em 89, na realidade, na época do Sarney... E o que passamos de crise, né? Meu Deus, quando que elas vão acabar? Em 89, o nosso sistema já começava a calcular operações com taxas de antecipação com 70%, 80% ao mês. Né? Hoje essas taxas aí chegam em 2,5%, essas taxas de antecipação. Né? Mas imagina,
Na época do Sarney era dessa forma. Você comprava de manhã e à tarde você não comprava a mesma coisa. Terrível. E logo em seguida, quando entrou o Collor também fez o confisco da poupança, já foi uma crise. Depois, em 2014, tivemos lá com o FHC uma pequena crise também, não digo do governo, mas crise econômica mesmo, né? Depois tivemos 2007, 2008. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa crise, essa pandemia, mostra que a força desse setor, esse segmento do fomento comercial, que foi o responsável por manter muitas pequenas e médias empresas ativas. Porque o governo fez o possível para atender tanto aí as pessoas, né, com esses recursos do governo, né, mas as empresas têm os negócios e nem todas têm essa capacidade de endividamento, a possibilidade de receber esses aportes, né? Isso. Esses aportes que deveriam vir ali pelo BNDES, pelo Banco Central, acabam não chegando lá na ponta. Enquanto esses empresários do fomento mercantil estão efetivamente atendendo aquele pequeno empreendedor, né? Então, essa é a função que eu acho que é muito interessante, a função social, a manutenção de empregos que esse mercado possibilita. Possibilita e gera, né? Três questões me chamaram a atenção para o sucesso do negócio de vocês, da empresa, e que eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente falar da GTI Digital, tá? Que é a empresa mais recente. A base do seu negócio, né, eu vejo que é uma empresa super humanizada. Primeiro você fala do seu pai, da preocupação sua com ele, né, um caminhoneiro se aposentando. Depois o próprio pai te dando o cartãozinho do chefe dele. Depois você teve a oportunidade de conviver com um líder, com um gestor extremamente humanizado, né, que abriu a porta da empresa e abriu o coração para te ensinar. E aí, na tua empresa hoje, gente está em primeiro lugar. Sempre. Desde quando eu trouxe o Cláudio para dentro lá, que eu falei para você, nós temos essa. Primeiro, na forma de atender o cliente, o nosso pós-venda, porque a gente tem aquela história assim, eu posso sair falando informatiquês aí, né? Sou especialista nisso, estou há 30 anos nisso, eu falo informatiquês, aí o cara, o empresário que está precisando de uma solução, diz, não, é esse cara, eu já ouvi falar muito bem dele, é isso que eu quero. Mas o meu pós-venda, o meu time que faz a entrega, que é o segredo de tudo, na realidade. Então, como eu atendia o seu Glover Duarte em todas as situações, hoje cada um que está conosco procura fazer a mesma coisa, atender o cliente, né, de maneira rápida, como nós fazíamos naquela época, e o time, eu olho cada um do time, cada programador, por eu ser programador, eu sei que aquele programador ele precisa estar em constante estado da arte. Ele precisa estar ali criando soluções. Nós mexemos com muito cálculo, envolve muito cálculo de matemática financeira, né, contabilidade, né, esse grande ERP. Realmente é um sistema muito grande, que ele foi tomando corpo em função das necessidades do mercado. E aí, gente, para mim, para a EJS, realmente é tudo, né? Então, não tem como a gente pensar em outra forma. Nossos clientes atendem as indústrias. As indústrias, de repente, tem lá uma máquina que substitui 4, 5, 6 pessoas, mas a gente aqui não. Eu, atrás de cada laptop daquela ali, realmente alguém que está fazendo a frente da EJS gestor, né? Então, para nós é essencial isso aí. Legal, você traz essa questão da humanização, atrás de cada notebook, de laptop, tem um ser humano, né? Com esse aprendizado ao longo da jornada, da caminhada, claro que as pessoas estão dentro das empresas e eu sempre provoco para isso, né? A gente fala numa liderança romantizada e que eu gosto também de mais empatia, que converse mais, que se relacione, que dê feedback, mas
a gente vive um momento de liderança contingencial e que o líder também é chamado a dar resultados. Quem é o talento que te chama a atenção, que você diz assim, nossa, esse cara tem futuro, né, como o seu Glover fez com você lá atrás, no CPD, e quais são as características, né, desse talento? Como trabalhar, como achar esse talento, aonde ele está, né? Quem é esse cara e como trabalhar com ele? A gente, Nascimento, uma característica que nós temos, assim, talvez em função até de recursos, hoje um técnico, um programador full stack, um grande programador, eles são especialistas e são caros, vamos dizer assim, no sentido da folha de pagamento, de recurso, né? Esses caras hoje estão muito valorizados no mercado. Viraram, né? Mosca branca, né? O pessoal. Mosca branca. Então nós temos hoje dentro do nosso time, dos vários times que temos dentro da empresa, gente que estão nesses padrões que nós formamos ali dentro, que nós fomos trazendo, né? Preparando pessoas e deixando, ou seja, em função da própria atividade, trazendo esses conhecimentos e inovação com cursos, treinamentos, atualizando todo esse pessoal, né? Então, o profissional hoje que está conosco são os caras que têm aí realmente habilidades no mercado que possam atender às nossas demandas, tá? Então, esse é o nosso time, já é formado dessa forma. E uma coisa interessante que você fala, né? Descobrir talentos, treinar talentos custa muito caro para a companhia. E o desafio é reter esse talento lá dentro da casa, né? Para que ele possa, usando o termo da modernidade aí, fazer o chamado Learning Organization, né? Que é a organização que aprende. E nessa área de tecnologia, o que eu vejo muito, né? E trabalhei em alguns setores que funciona assim, quando você tem um time muito bem azeitado, muito bem liderado, um profissional vai explicando, vai ensinando o outro e mais ainda, quando ele encontra um problema, parece que vem aquele enxame de gênios em cima ali para dizer o seguinte, a gente vai descobrir isso aqui, né? Perfeito, exatamente. Então, o nosso time, hoje, depois nós temos outros gerentes que estão lá já conosco há 20 anos, 18 anos, 15 anos. Então, raramente pela própria evolução do negócio, pelo crescimento que a empresa cresce todo ano, a gente só contrata, né? A gente, há muito tempo, nós não sabemos o que é dispensar um colaborador, né? Eu tenho visto muito, meu filho faz engenharia da computação, engenharia de software na PUC, e ele está conosco, né? Ele estuda pela manhã, a parte da tarde nós já estamos fazendo aí um deparo para ele. Ele está muito interessado, né? Tanto que ele escolheu esse curso. E eu vejo alguns amigos dele que tem. Você olha naquele carinha ali de 18, 19 anos e fala, pô, esse eu quero para mim. Esse vira. Então, já tenho dois amigos do meu filho que eu já falei, cara, você vem comigo, vamos acertar aqui. Você estuda de manhã, de tarde você vem aqui conosco e eu vou te preparar aqui porque você vai tocar junto com o Tuco, né, que é meu filho, a empresa do futuro. Vocês vão estar aqui, então eu procuro trazer esses jovens para dentro, mas é naquela formação que eu estou fazendo, porque nós conseguimos manter o nosso negócio, né? Que bacana. Então, parabéns. Então, a EJS, a gestora, ela tem mais ou menos esse conservadorismo, né? Que depois a gente vai falar da GTI e a gente vamos falar da pegada da inovação, né? Exatamente. Então esse kernel, vamos dizer assim, essa estrutura nossa, essa eu não quero perder nunca. Eu falo algumas coisas para o Zé, que eu tenho uma forma artesanal de trabalhar, mesmo eu atuando na área de tecnologia.
a gente procura trabalhar de maneira artesanal, dentro de alguns conceitos ali conservadores que nós temos, mas a GTI, que foi montada em função de uma necessidade, ela está num mercado muito mais agressivo em termos de competição, né? E no ambiente, não que no ambiente da IJS Gestor a gente não tenha essa competição, e tem muitos outros concorrentes no mercado, mas a gente está muito bem posicionado até pela história, pelo conhecimento, pelo know-how, né? Então, hoje a gente consegue nadar de braçada aqui nesse nosso negócio aqui. E isso eu não quero perder. Que bacana, Elcio. É aquilo que você trouxe, né? E que a gente tem batido muito. A cultura organizacional, quando ela está dando certo, é mais ou menos a linguagem aí do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe. Se você está tendo bons resultados, tem que manter. E essa cultura ela é positiva porque ela está te ajudando a criar a empresa e o negócio do futuro, né? A gente já falou de sistemas, já falou de gente, de pessoas, né? Como vocês valorizam, já falamos um pouco de clientes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da GTI Digital, que é um negócio novo. Então, tem uma empresa de 31 anos e uma empresa mais recente, mais nova, com um mindset, com um jeito de pensar aí diferente. Sim, exatamente. Pela necessidade, esse ambiente do fomento comercial, ele além de todos os cuidados que você tem que ter nos cálculos, vamos dizer assim, no cumprimento das normas legais, porque na realidade ele não tem uma lei específica do fomento mercantil. Você atua dentro do Código Civil e do Código Comercial e você tem que atender determinadas regras legais, né? E isso faz com que a gente procure atuar de uma maneira muito segura do que antes de disponibilizar uma versão, né? E isso tudo, esse mercado exige isso da gente. Mas além desses controles, existe muita formalização nesse mercado. Você formalizar os contratos. Então, eu só posso pagar uma operação a partir do momento que eu tenha todas as partes assinadas, né? Eu sou da época que uma operação se fazia hoje e se pagava 3, 4 dias depois, até disponibilizar o recurso no banco, até as partes assinarem, você mandar um motoboy, você imprimia um papel, nem era PDF naquela época, né? Mas você imprimia o papel, coloca no correio, manda o correio, o cara assina, depois disso que você paga a operação, né? Então nós, com o advento da certificação digital, da assinatura digital, nós tínhamos uma parceria com uma empresa brasileira que fazia essa parte. Nós fazíamos uma interface com eles, que era a Comprova, todo mundo conhece essa empresa, e a Comprova ela foi incorporada pela DocuSign, que é uma empresa americana, né, que ela tem uma atividade internacional, né, ela tem em todos os países praticamente, e nós, como nós precisávamos ter essa tecnologia, principalmente para a vertical do fomento, nós criamos a GTI, né, compramos todas as tecnologias, sistemas que precisam para a assinatura digital, que são as assinaturas digitais que têm força de cartório, né? E aí nós criamos a GTI. Como a GTI ela concorre no mercado com outras empresas que atuam na parte de certificação digital, de assinaturas digitais, monitoramento de e-mails, essas coisas todas, eu tinha uma expectativa, um sonho de trazer um executivo para dentro da empresa que fosse do mercado de tecnologia, que tivesse... Eu acompanhava José Manuel já há muitos anos nas atividades dele, né? Porque a gente já tem uma amizade já há mais de 20 anos, mas ele estava na atividade dele. E coincidiu dele estar aqui em Curitiba e atuar por aqui e tal, e um ano e pouco nós conseguimos aí fechar uma parceria legal e ele está fazendo com que... Porque eu, Nascimento, eu estava já fazendo um certo tipo de desaceleração. Tipo, 60 anos,
Não... Meu filho vai chegar ali, eu só não quero deixar um elefante branco para o meu filho, eu quero deixar uma coisa mais azeitada. Ainda mais para os estagiários, né? Você vê que os estagiários estão indo bem nas grandes empresas, né? Não, exatamente. Então, eu tenho lá um conselho, eu tenho um grupo de diretores que entregam muito, né? E eu estava fazendo essa... Eu já estava me vendo morando na praia. Olha! Eu estava desacelerando. Com o negócio da GTI e também a gente observando as oportunidades do próprio negócio do fomento mercantil, nós resolvemos inovar, inclusive na GTI, com uma nova plataforma. A gente vai atuar como uma verdadeira fintech, apesar que as empresas de fomento elas não são financeiras, que o fintech basicamente é tecnologia financeira, né? Mas o modelo de negócio, basicamente, o fomento mercantil pode atuar como se ela fosse uma fintech, né? Então, nós estamos inovando tanto aqui no grupo EJS Gestor e a GTI, que ela tem um mercado... Essa mesma linha, né? Sabe que te ouvindo aqui, e a gente tem falado muito, a gente já está indo para o encerramento do nosso bate-papo, que é o seguinte, né? O quanto o mundo dos negócios, as empresas, tem a capacidade de se renovar, de se reinventar. A gente está falando numa linha de tempo relativamente curta, 30 anos. E o quanto mudou, né? A gente falou da tecnologia, dos computadores, da programação. Da mesma forma, a questão dos negócios, dos clientes, dos colaboradores e o quanto a gente tem mudando. Agora, interessante perceber que um negócio, por isso que o empreendedor tem que estar atento e tem que ter um time atento, porque um negócio vai nascendo a partir do outro. Quando você diz o seguinte, está na hora de desacelerar, aparece um outro negócio como uma grande oportunidade de mercado, porque a GTI está dentro de um mercado em ebulição, em revolução por conta da transformação digital e que ele vem com muita força, né? Exatamente, perfeitamente. Além de atender hoje a nossa portfólio de clientes da Gestor, na vertical do fomento, abre-se oportunidades de novos negócios para outros segmentos. Então, a GTI, ela, pela necessidade de atuar de uma maneira mais diversificada, ela realmente tem uma velocidade um pouco diferente do grupo aqui, EJS Gestor, na parte de consultoria e tecnologia, né? Na parte de gestão do fomento. Mas a gente está aprendendo... Tem uma coisa legal que eu acho que é só essa que não se perde, porque os clientes são pessoas, eu não lembro quem falou a respeito disso, talvez você me ajude, ou a gente recorda, né? Mas os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas. E o mercado é formado de pessoas e de relacionamento. Então, lembra dos pilares que a gente falou lá atrás, né? Sim, Da respeitabilidade, da responsabilidade, da entrega. Isso faz com que a GTI também, literalmente, esteja, primeiro, com essa mesma cultura e visão e que se beneficie, consequentemente, por isso. Porque aquela pessoa que comprou um serviço seu e foi bem atendido, vai continuar comprando. Exatamente. Eu vejo que essa necessidade de inovação aqui que a GTI tem em função do mercado, com a experiência que nós temos de mercado, elas se complementam, porque nós precisamos de inovação, nós precisamos de trazer novos produtos ou novos colaboradores para dentro da gestão do grupo de consultoria ou do sistema de gestão. E, por outro lado, a GTI nos traz também esse conhecimento do mercado, por ela estar atuando de uma maneira mais ativa dentro do mercado e traz para a gente esse conhecimento, né? Então, essa união da inovação mais rápida da GTI com a nossa forma mais conservadora de trabalhar no grupo gestor aqui, ela está dando certo, e aí eu esqueci um pouco...
Eu esqueci um pouco da minha desacelerada aqui e estou aqui em reuniões direto aqui, lives, e vamos em frente. Que bom. Olha, a nossa conversa de hoje é com o Elcio Sartor. Ele é CEO da EJS, da empresa gestora e também da GTI Digital. Elcio, eu quero que você faça aí o seu encerramento e as suas considerações finais. Obrigado por você compartilhar aqui conosco no Top de Gestão da história da sua empresa, dos segredos do sucesso de quem montou uma empresa há 30 anos atrás e que, como você bem disse agora, estava querendo desacelerar um pouquinho e foi picado de novo aí pelo mosquitinho do empreendedorismo, da inovação e desse mundo novo no qual nós estamos vivendo. Show, Nascimento. Uma honra poder estar aqui batendo esse papo com você, Nascimento. Te conheci há pouco tempo lá no Vale do Pinhão, que o José Manuel me apresentou a você, mas eu, antes de me apresentar a você, eu já conhecia um pouco do seu trabalho, né? O que você tem feito, algumas coisas do Top de Gestão, a gente já conhecia, sabe quem é, né? E eu tenho uma honra muito grande poder estar aqui fazendo esse bate-papo com você. E espero que a gente tenha mais oportunidades, né? Porque a gente vai acabar se cruzando aqui no caminho e eu quero ter, assim, abrir o escritório, abrir nossa empresa para que você vá lá, conheça o nosso escritório, né? Toma um café conosco e a gente possa aí evoluir os nossos bate-papos. Uma honra poder ser teu amigo, viu? Você sabe que o Top de Gestão gosta de um cafezinho, tá? Eu sei. Legal. Gente, Elcio, mais uma vez, muito obrigado. Gente, nós conversamos com Elcio José Sartor, né? Uma conversa muito bacana, muito legal, e a gente vai se despedindo. Fazendo um lembrete, a gente está aí com um projeto do livro, né? Que é o Top de Gestão Mundo 6.0, é para lá que eu vou, e eu tenho a honra também, né, de trazer como o case a EJS, o gestor e a GTI Digital. Ela vai estar, né, nesse emaranhado aí do Top de Gestão, que conta a história de tanta gente, junto com o Ebanks, junto com o James, junto com o Condor Connect, né, junto com grandes empresas, né, com o Becred também, que estará conosco como case especial desse livro que a gente está trazendo, contando histórias do empreendedorismo no Paraná e no Brasil. Elcio, um abraço e tchau. Um grande abraço, sucesso, Nascimento.